Isso, ativou a gravação. E agora eu vou projetar a tela aqui para vocês. Lembrando da mesma condição, né? Se vocês perceberem que a gravação parou, teve algum problema, vocês colocam para mim, porque quando eu saio aqui dessa tela do Teams, projeto a lousa, eu já não visualizo mais, tá bom? E já está aí com 9 alunos, né? 9 pessoas em sala, a gente começa, já são as 10h30, tá? Então, a gente vai projetar nossa área de trabalho para vocês, e, logicamente, a partir disso, a gente dá realmente início. Confere comigo, eu realmente já confundi várias engenharias eu trabalhando, o mesmo conteúdo, e aí, às vezes, a gente não consegue chegar no mesmo ponto com todas. E como eu estou na sequência dos slides e usando os mesmos material, né, acaba a gente se perdendo. Mas acho que a gente parou por aqui, não foi? Conceitos importantes. Eu já tinha falado de força de atração e força de repulsão na nossa última aula. A gente já tinha falado isso aqui, força atrativa e repulsiva. Só para vocês me interarem um pouquinho. Que a última aula não foi com vocês, foi com a engenharia, controle e automação. Sim ou não, colegas? Quem está com o microfone aí pode me dar. Tinha trabalhado isso já, né? Então, esse ponto aqui, já tinha falado isso aqui também, força atrativa e repulsiva. Tinha também? Tinha falado disso aqui. Acho que nós estávamos começando a ligação iônica. Isso, então, na verdade, isso aqui é a ligação iônica, né? A gente tinha falado de mostrar esse gráfico aqui para vocês, do gás hidrogênio. Acho que sim, né? E a gente já tinha falado de ligação iônica, que era aqui, que a gente parou. Confere? Nós falamos nesse slide, se eu não me engano. Nesse slide aqui. Tá, ok. Obrigada, viu, pela observação. Falamos da formação do cloreto de sódio, eu acho que a gente já tinha falado também. Né? Então, é exatamente aonde eu imaginei mesmo. A gente estava aqui, ó. Acho que eu falei desses retículos cristalinos, não falei? Não, isso aí não. Tinha falado não. Não? Não, então eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, eu parei aqui, ó. Né? Falei da ligação iônica. Força de Coulomb. E aí, paramos aqui, né? Falamos da força atrativa e repulsiva e a ligação iônica, mostrando o caso do... E parei aqui. Então, paramos aqui. Formação do cloreto de sódio, não. Não, nós começamos a falar e terminou a aula. Nossa, nós só deu uma começada nesse ponto. Acabou exatamente lá no slide aqui, anterior. Né? Tá bom, então a gente segue aqui nessa sequência, porque eu achei que eu tivesse já lá na frente, mas tudo bem, não tem problema não. Vou apagar aqui. Você viu que é legal isso aqui, que a gente aproveita a aula anterior, né? Professor preguiçoso. E vai caminhando, né? Nos arquivos. Só que aí, como são 3 engenharias, aí tá ficando meio complicado, sabe? Realmente, guardar um pouquinho aqui. Ó, gente, peço desculpa, vai fazer um pouquinho de barulho, porque moro em prédio. Infelizmente, o vizinho de cima tá fazendo uma reforma. E começou hoje. Difícil, né? Mas fazer o quê, né? É o problema do home office, trabalho em casa, né? Home office. Mas tudo bem. Bom, então vamos lá. Voltando aqui na formação do cloreto de sódio, né? Que nós havíamos comentado, então, né? Que o sódio, no seu estado sólido, no estado de agregação sólido, ele necessita absorver uma energia, né? Em quilojoules por mol, e passar para o seu estado gasoso. Não acontece, então, aquela ligação sódio-cloro, né, que a gente mostrou no slide anterior aqui para vocês, né, simplesmente por acaso, né, no caso aqui do hidrogênio, mas que a gente tem, né, sódio vai ligar com cloro, mas tem que ter uma distância mínima, né? Essa distância mínima é aquela onde a força atrativa é igual à força repulsiva, que nós explicamos para vocês, e que a partir disso tem que ter as condições, né? Como é que o sódio vai estar, como é que o cloro vai estar para que ocorra isso aqui. O sódio torna um íon positivo e o cloro um íon negativo, cátion e ânion, e tem a formação, então, do cloreto de sódio, né? Então, isso
depende de algumas características energéticas. Uma delas é estado de agregação, tem que sair do estado sólido, passar para o estado gasoso. O cloro tem que partir, na verdade, da molécula de Cl2 molecular, composto molecular, meio mol, né, de Cl2, e transformar ele em gás. Todas essas duas condições aqui, elas vão fazer o quê? Vão absorver, ó, absorver energia, para que isso aconteça. Então, absorvendo energia. Depois, esse cloro na forma gasosa, né, e esse sódio na forma gasosa, eles vão também, ó, no caso do sódio, vai ter que absorver energia para passar para a forma iônica, e o cloro vai liberar energia para passar para a forma iônica, certo? Então, o sódio absorve e o cloro libera energia. E aí, consequentemente, a gente tem naquela condição, o íon sódio e o íon cloro, gasosos, então, estado físico de agregação gás, forma, então, o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, na estado sólido. E também libera energia. Olha a quantidade de energia aqui liberada. Esse fator negativo significa que está liberando energia. Se eu fizer o somatório, né, de todas as reações, total, eu vou ter essa reação final aqui com o produto, que é o sódio sólido, que é essa, né, finalmente aqui, sódio sólido, mais, né, eu somo o que eu tenho, na verdade, eu fazer isso aqui, ó, deixa eu só fazer. Então, fica meio ruim, né? Vou passar uma risquinha, pegar aqui, ó, e eu vou somar tudo isso, tá? E aí eu vou, o que eu tenho antes da seta, né? Se ele tiver aqui antes da seta e não tiver nada depois da seta, ele vai aparecer aqui. A mesma coisa aqui, se eu tiver depois da seta, ou seja, o produto, aqui é o meu reagente. Ah, desculpa, pessoal. Esse aqui é o quê? Meu reagente. E esse aqui é o meu produto. Uma equação de uma reação química, reagente-produto, né? E aí eu somo. Então, o que está no reagente, e se ele aparecer novamente no reagente e nada do produto, eu tenho que somar. Mas se ele estiver no reagente e aparecer igualzinho no produto, eu vou cortar, simplificar. É assim que a gente faz, né? Então, ó, sódio é sólido. Apareceu ele alguma vez aqui no meu reagente? Não. Apareceu ele aqui no meu produto? Também não. Por isso ele apareceu aqui na equação final, né? Sódio gasoso, apareceu ele aqui no meu produto e apareceu ele aqui aonde? No meu reagente. Então, o que eu faço com esse sódio? Corto, certo? Ó, meio mol de Cl2. Apareceu ele no reagente, não apareceu no produto, não apareceu no produto, nem em reagente, nem em produto, nem em reagente. Por isso ele está aqui, certo? O Cl gasoso no produto, ele tem Cl gasoso em outro produto? Olha ele aqui. Então, reagente, melhor dizendo, e aqui, produto, né? E, logicamente, ó, o sódio no reagente, no produto. Ó, reagente, produto. No final, só sobrou quem? O cloreto de sódio sólido. Então, foi o sódio sólido, mais meio mol de Cl2, mais no produto, cloreto de sódio sólido. Então, é o somatório das duas equações, reagente e produto, né? Na verdade, dessas 1, 2, 3, 4, 5 equações, eu tenho a equação final da reação. E, logicamente, eu vou somar isso aqui, ó. Mais 108, mais 121, mais 495, menos 348, menos 787. Se vocês fizerem essa soma, tem que dar esse valor aqui. Só que ele deu o quê? Negativo, né? Menos 411. Então, significa que para a formação do cloreto de sódio, que foi isto aqui, onde eu fiz, nossa senhora, tá aqui, nossa senhora, né? Para a formação desse cara aqui do cloreto de sódio, que a gente mostrou a nível de orbital, né? A gente teria, então, essa condição aqui, ó, liberação de 411 kJ por mol, né? A cada mol de cloreto de sódio formado, eu libero 411 kJ. Por isso eu falo que esse processo, ele é o quê? Exotérmico. Por quê? Porque eu estou liberando energia, né? Eu tenho aqui um ΔH menor do que zero. Então, é uma reação o quê? Exotérmica. ΔH menor do que zero. Tudo bem até aqui, pessoal?
Tudo bem ou não? Tá ok? Alguém tá com dúvida nisso aqui que eu acabei de mostrar aqui na lousa? Bom dia, todo mundo me ouvindo? Jefferson, quem mais aí? Porque eu não consigo visualizá-los. Quem mais que tá ouvindo aí? Que pode dar um ok aí para mim? Nossa, pessoal, vocês estão com sono? Tudo ok, professor. Ok. Ok. Tudo ok? Entenderam isso aí que nós mostramos para vocês? Então, bom, professor, formei o cloreto de sódio. Liberei energia. Essa ligação é termodinamicamente falando, ela é favorecida ou não? O que vocês acham? O que vocês acham? Que não? Que sim ou que não? Tudo caminha no sentido. Quem respondeu aí para mim foi o Gabriel. Gabriel. Gabriel, você sempre me ajuda. Aí eu vou lembrar de você. Gabriel, fala para mim. Tudo caminha no sentido de maior energia ou menor energia? De menor energia? Menor energia. Então, se eu estou liberando energia, eu estou caminhando no sentido favorável ou desfavorável? Favorável. Favorável. Por isso que forma o cloreto de sódio. Certo? Então, é um sentido favorável, termodinamicamente falando, ΔH menor do que zero. Ou seja, eu tenho... O que é o ΔH? Vocês lembram disso aqui, lá da química? Que vocês estudaram na parte de termoquímica? Lembram ou não? Entalpia. O que era o ΔH? Isso, variação de entalpia. Variação de E o que era a variação? A entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes, não era assim? Então, significa que a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes, ela deu o quê? Menor que zero, porque foi menos 411, é um valor menor do que zero. Então, significa que o produto tem menor energia do que o reagente. Caminhou no sentido favorável à reação. Agora, se o meu produto tivesse maior energia que o reagente, aí significa que ela caminhou no sentido que desfavorável, teve que ter absorção de energia para que aquilo acontecesse, e não liberação de energia. Ok? Então, olha lá o que formou, né? Formou esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, né, que é o retículo cristalino. Retículo cristalino. Quem já pegou um cristalzinho de sal de cozinha? Vocês já pegaram um cristalzinho de sal de cozinha e olharam ele? Nunca tiveram a curiosidade? Pegar um cristalzinho com uma pinça e olhar como é que é o formato dele. Alguém já fez isso? Se vocês olharem, o formato dele é parecido com esse desenho geométrico aqui. É um formato o quê? Cúbico, né? Onde nós temos algo muito interessante. Nós temos cloro, que é o ânion, né? E o sódio, que é o cátion. E olha lá como é que fica. O cátion, e circundado no cátion estão o quê? Os ânions, ó, o cátion, e olha lá, os ânions, e assim por diante. Cátion sempre ligado com quem? Com o ânion, cátion ligado. Formando, então, essa estrutura aqui, ó, né? Então, aqui, os átomos no material arranjam-se de forma que todos os íons positivos, nesse caso aqui, mas será que eu estou com branco? A caneta está no pau. Que todos os íons positivos, né, sejam vizinhos do quê? Do íon negativo. Por quê que isso é importante, né? Essa vizinhança positiva da negativa é importante. Por que eu não posso ter positivo, vizinho de positivo, negativo, vizinho de negativo? O que isso implicaria com relação à questão energética? Hein, colegas? Criaria uma repulsão, aumentaria a energia, isso não é favorecido termodinamicamente. Então, o rearranjo, né, do retículo é extremamente importante, tá? Exatamente porque eu tenho uma liberação de energia. E aí eu tenho, então, essas estruturas cristalinas e amorfas, né? E olha lá, ó,
a micrografia do cloreto de sódio. É exatamente aquilo que eu falei. Se você pegar um cristalzinho, ele tem essa forma cúbica, né? Aqui é o óxido de titânio, aqui é o cloreto de sódio que nós acabamos de mostrar para vocês, tá? E isso é uma característica importante, porque lá no primeiro... Quando eu comecei essa aula, que não foi hoje, né, semana passada, deixa eu ver se eu localizo o slide aqui, porque é muita coisa e eu vou bagunçando, mas eu acho que eu comecei... Ah, não está aqui mais, não. É porque eu já destruí, porque estava ficando muito bagunçado. Mas eu falei para vocês, quando eu comecei, não essa semana, na semana passada, que o cloreto de sódio, até fechei isso, né? Alguém já tinha passado o cloreto de sódio do estado sólido para o estado líquido? E aí vocês me falaram que não foi isso? Não foi isso, colegas? Fundir o cloreto de sódio, fusão, temperatura de fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. E vocês me responderam que não. Por que não? Porque precisaria de muita energia? Porque eu precisaria de muita energia, porque ele está extremamente estável, né? E aí a forma dele aqui é a forma cúbica, no caso do cloreto de sódio. Eu tenho outras estruturas cristalinas? Tem, né? De vários outros compostos. No caso do nosso cloreto de sódio, essa aqui, ó, né? É cúbico, onde eu tenho aqui, né, os eixos A igual a B igual a C, e que os ângulos internos do todo o cubo é 90 graus, certo? Então, seria exatamente essa estrutura cúbica aqui, ó, sistema cúbico ou isométrico, que é o retículo do cloreto de sódio, né? Mas eu posso ter hexagonal, eu posso ter tetragonal, hexagonal compacta e assim por diante. Uma série, né, bipirâmide hexagonal. Olha aí a geometria aqui, ó, né? A matemática é fundamental em tudo, né? Olha, a geometria, né? Então, olha alguns, né, sistemas de cristalização, olha as formas geométricas que eles podem assumir, né? E essas formas geométricas vai dizer tudo em relação a quê, professora? Em relação, por exemplo, à estabilidade de uma substância, a durabilidade daquela substância, tá? A vida útil daquele material, qual eu estou fazendo o meu protótipo lá do meu motor do meu carro. Eu tenho que conhecer tudo isso para que eu possa desenvolver. Hoje eu estava falando um conteúdo aí, né? Eu lembrei dos senhores, engenharia mecânica. Vocês sabem por que o carro é movido, né, a etanol, lá no programa do Proálcool, lá na final da década de 70, início da década de 80, não deu certo naquela época? Alguém se lembra? Vocês são jovens, né? Mas talvez tenha alguém aí que já saiba da história, que estudou. Vocês se lembram por que não deu certo? Não é da época de vocês, mas vocês conhecem a história. Quem quer falar? Não precisa brigar, não. Quem se lembra disso, pessoal? Por isso eu vou procurando outro slide que eu quero pôr. Só apagar isso aqui. Lembra ou não? Por que o Proálcool não deu certo? Na final da década de 70 e início da década de 80? Vocês são da área de engenharia mecânica. Isso aqui são as formas, né, da estrutura de cristais. Eu vou deixar a pergunta, no final da aula eu respondo, mas vou deixar vocês pensando. Foi um problema de área de engenharia mecânica, hein? Sabe por quê? O engenheiro mecânico não estudou química. Faltou as aulas de química no primeiro período, que ele achou que química não era importante para engenharia mecânica. Vamos colocar esse slide aqui. Depois vocês pensam, por que o Proálcool não deu certo no final da década de 80 e início da década de 90? 70, 80. Depois veio a dar certo no início aí dos anos 2000, com o carro Total Flex. Por que aí veio dar certo? Vou perguntar, hein? Eu fiz a pergunta, estou esperando vocês responder daqui a pouco. Bom, então a energia de rede ou reticular, coesão ou de estabilidade, tudo é a mesma coisa. Eu posso falar energia de rede ou reticular, ou de coesão ou de estabilidade, que é representada por esse U aqui.
que é isso? É a energia requerida para separar um mol de um composto sólido iônico em íons gasosos, certo? É a energia liberada por mol de íons gasosos quando eles se unem formando um mol sólido, quando eu tenho aqui um ΔH menor do que zero, o que a gente viu lá naquela questão anterior, né? Então, eu tenho que ter essa energia para separar um mol de um composto sólido iônico. Eu tenho que fornecer energia para poder eu tornar esse íon novamente gasoso. Uma vez que para ele formar, ele liberou energia, né? Então, ele está saindo de uma condição de maior instabilidade e indo para uma condição de maior instabilidade e indo para uma condição de maior estabilidade, tá? Na rede cristalina, que é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, isso aqui é importante. Maior o ânion, menor é a energia de rede ou de estabilidade. O que é isso? Maior o ânion, vou até destacar aqui, ó, tá de vermelho, eu vou pôr um amarelo aqui por baixo. Maior o ânion, não tô com desculpa aí. Maior o ânion, menor é a energia de rede ou de estabilidade. Quer dizer, menos estável é quanto maior o ânion. Por que é isso, gente? Alguém sabe explicar isso? Vamos ver no exemplo aqui. Vamos ver. Ó, ele deu o exemplo do flúor, do cloro, do bromo e do iodo. Certo? Flúor é um ânion, cloro é um ânion, bromo é um ânion e iodo é um ânion. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Quem aqui tem menor raio? Quem aqui tem menor raio? Potássio? Não, eu estou olhando os ânions. Os ânions é flúor, cloro, bromo e iodo. Desses ânions aqui, quem tem menor raio? O iodo? E o iodo... Não, é o contrário. O iodo é o que tem maior raio. Maior raio atômico é o iodo, o átomo de iodo. Por quê? O que é o raio? Esse aqui é o que tem maior. E quem tem menor? É o flúor. Por que o flúor tem menor raio do que o cloro? Então, na verdade, é isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor diferente para ficar melhor. O flúor tem menor raio que o cloro tem menor raio que o bromo, e o bromo tem menor raio que o iodo. Por quê, colegas? Bom dia. Colegas da engenharia mecânica, bom dia, bom dia. Por quê? Por quê? Porque o flúor é o que tem menor energia? Porque o flúor é o que tem menor número atômico, 9 prótons. Né? O cloro tem 17, o bromo tem 35, o iodo tem 55 e assim por diante. Então, ó, o flúor é o que tem menor raio atômico, certo? Que o raio é o quê? É a medida do centro do átomo até a sua camada de valência. Ali é a distância, né, do raio de cada átomo. Agora pergunto, vamos entender de novo o texto aqui. Eu quero a ajuda de vocês, gente. Isso aqui é importante para os senhores. Rede cristalina, que é o que a gente está falando aqui, ó. Energia de rede, que seria reticular, ou coesão ou de estabilidade. Ele falou o seguinte, que maior o ânion, menor é a energia de rede, ou de estabilidade. Então, quanto maior é o ânion,
mais instável é o composto. Quanto menor é o ânion, mais estável é o composto. Confere isso ou não? E por quê? Hein, pessoal? Eu vou ter que chamar vocês por nome, vocês estão meio assim, tristões. O que aconteceram com os senhores? O final de semana não foi bom? Ou é porque vocês viram que sábado vocês têm aula de química, das 10h30 às 11h30? Quanto maior o ânion, menor a energia, porque é maior a distância do núcleo. Quanto mais longe do Exatamente. núcleo, menor a energia. Quanto maior o ânion, então a ligação com o cátion, ela está um pouco mais afastada. Se ela está mais afastada, para eu quebrar essa ligação, é mais fácil ou mais difícil? É mais fácil, porque tem menor energia. Mais fácil, menor é a energia de rede ou a estabilidade do composto. Certo? Então, ó, nesse caso aqui, o cara que é mais difícil para eu quebrar é quem? O flúor. Né? É porque eu tenho ali uma energia de rede maior, porque o ânion é menor. Certo? Isso é importantíssimo, gente. Se eu vou propor algum material para desenvolver uma estrutura, eu tenho que pensar nessas características de quem está ligado. Certo? Tem que ter assistido as aulas de química da professora Ana Carla, porque senão eu vou fazer besteira lá no meu protótipo do meu carro. Certo? Então é isso aí. Eu preciso realmente dessas características, conhecer, né, ter isso em mente. Tabela periódica, então, é importantíssimo, tá? Isso aqui eu repeti, o slide não tem nada, não. É isso aqui que nós acabamos de falar, né? Então, se eu tenho menor